Muito boa tarde, Conselho Federal da OAB. Muito boa tarde às pessoas que nos ouvem aí pela transmissão online, senhores membros do Conselho, senhores conselheiros vitalícios. Sou Humberto Adame, sou advogado desde 1981, formei aqui na Universidade de Brasília, tenho mestrado pela UERJ. Estou dentro da OAB em várias comissões, desde a comissão do Conselho Federal, já há 6 gestões, passando pela Comissão de Discriminação, a Comissão da Igualdade, e há algum tempo, já 3 gestões, presidente da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra do Conselho Federal, que se organiza com 16 comissões estaduais da Verdade e da Escravidão Negra e também as comissões das subseções. Então, a minha vida inteira é passada aqui dentro da OAB. Sim, agora sou também conselheiro da OAB do Rio de Janeiro, sob a presidência do presidente da seccional, Luciano Bandeira, e cuja chapa trouxe a presidência do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz. Queria agradecer essa mobilização toda que foi feita para estar essa candidatura aqui, as entidades do movimento negro, especialmente as que foram, são parte da Comissão da Verdade, Estadual da Verdade e da Escravidão Negra, da OAB do Rio de Janeiro. Foram as mulheres negras dessa comissão que resolveram que precisavam trazer candidaturas negras para apreciação do Conselho Federal da OAB. E assim, elas praticamente fizeram tudo e trouxeram essa candidatura para cá, também como a também candidata desembargadora Ivone Caetano Ferreira, que é diretora da Igualdade da OAB do Rio de Janeiro, que vai se apresentar aí também, e que exatamente o recado é muito simples, é preciso escurecer o Conselho Federal da OAB e os conselhos seccionais da OAB. Eu estava vendo ainda há pouco aqui a galeria de ex-presidentes do Conselho Federal. E o que se vê o tempo todo são homens brancos, homens e brancos. É preciso dar mais cor e diversidade ao Conselho Federal da OAB e aos conselhos seccionais. Não só nas candidaturas como ao Conselho Nacional de Justiça, ao CNMP, cuja plataforma é muito simples. Eu sou advogado a vida inteira. A plataforma que eu tenho que defender na apresentação é o fortalecimento violento, absoluto das prerrogativas profissionais do advogado. Não precisa ter muito mais demonstração de intimidade, conhecimento. As prerrogativas profissionais do advogado é o que precisam ser a todo momento fortalecidas. E, por isso, a apresentação deve ser nesse sentido. Simplesmente o vigor dessas prerrogativas que deve ser sustentado a todo momento. Nós tivemos, na última gestão, 2 momentos importantes, onde a OAB se fez presente com a nossa colega lá no Rio de Janeiro, Valéria Santos, que foi algemada no meio do exercício profissional em audiência lá na comarca de Caxias, e a OAB esteve presente lá, veio advogado do Brasil inteiro, sob a liderança do ex-presidente Cláudio Lamarck e com a condução do então presidente. Queria saudar também a presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, querida amiga Rita Cortez, que também faço parte desde 95 e agora não só recebi a medalha Luiz Gama pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, que me deixou muito orgulhoso e contente, mas também acabou de ser criada lá a Comissão de Igualdade Racial. Obrigado, essa é uma pauta importante. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, ilustres colegas, caro doutor Humberto, nós gostaríamos de ouvir a opinião de Vossa Excelência sobre o seu entendimento sobre a possibilidade do Ministério Público fazer as investigações e propor a ação penal. Penso que o direito de defesa de presunção de inocência
da parte dos acusados, ele deve voltar a ser vigente no Brasil. O Ministério Público tem feito coisas boas, mas ele às vezes parece que é o poder único absoluto e o trabalho do advogado fica muitas vezes prejudicado. Quando você vê, já está tudo pronto e você não consegue sequer ter acesso aos autos do inquérito. E aí, quando você vai começar a fazer a defesa na ação civil pública, você já tem um inquérito encerrado e você não consegue sequer tomar assento, tomar ciência das peças do processo. Penso então que é preciso renovar, como já disse, as prerrogativas profissionais do advogado, que tornam ele essencial à administração da justiça com garantia constitucional. Isso tem sido muitas vezes esquecido e nessas operações espetaculares que nós temos visto nos últimos tempos, o trabalho dos advogados tem ficado muito difícil, porque quando é uma verdadeira avalanche de acontecimentos que jamais tiveram garantido o direito de defesa e também o direito ao contraditório, que é essencial à administração da justiça. E o advogado é uma figura mais que importante, é uma figura essencial. Isso tem acontecido muitas vezes nesse afã de se levar à correção dos erros do país, e que existem, não tem como negar, e que precisam ser corrigidos, mas sem o atropelo das garantias constitucionais da presunção da inocência e também da garantia da ampla defesa do Estado de Direito, de defesa do direito democrático, defesa do Estado democrático de direito, que tem que ser para todos os brasileiros. Nós temos visto em vários momentos a defesa do Estado democrático de direito só valer para algum tipo de brasileiro. E por isso a candidatura tem essa base na questão de pretos e pardos e de mulheres, do movimento LGBT, essa categoria de brasileiros que não tem tantos direitos quanto o chamado Estado de Defesa dos Direitos Democráticos. Às vezes você vê o noticiário e parece que só uma parcela da população brasileira tem direito a esse Estado democrático de direito. Essa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela muitas vezes se manifestou por isso. 6 minutos. Tem tempo ainda? Tem, mas eu só gostaria de lembrar que nós também temos uma arguição sobre o CNJ. Tá bom. Então, se me deixarem, eu vou falando aqui. Qual a opinião de Vossa Excelência sobre a pauta de combate à corrupção? Esse vem sendo um tema que o Brasil elegeu nos últimos tempos, e eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência como, caso o senhor seja alçado ao CNJ, como o CNJ poderá intensificar o combate à corrupção nos tribunais brasileiros? Eu penso, ilustre conselheira, que a pauta de defesa do combate à corrupção não é peculiaridade, não é uma pauta que seja exclusiva de promotores e de juízes que dedicaram a fazer esse trabalho. Nós, advogados, temos toda a legitimidade de fazer essa defesa, e outro dia eu escrevi, eu não conheço ninguém, quer seja de qualquer categoria profissional, quer seja militares, juízes do Ministério Público, que sejam mais legítimos, mais honestos para defender o combate à corrupção. Não é, e os advogados têm sido criminalizados na defesa dos seus clientes. Essa pauta, especialmente os nossos colegas da advocacia criminal, têm passado muitas dificuldades por defenderem a Constituição e defender os seus clientes, que têm todo o direito de defesa. Do Estado Democrático de Direito, eles têm defesa. E o CNJ, muitas vezes, ele deve ser levado a compelir, a conter aqueles membros dos judiciários mais afoitos que não negam, que negam a Constituição. Penso que não se pode dizer que os advogados também não estejam dedicados até o último fio de cabelo no combate à corrupção. E para isso tem que haver uma defesa vigorosa e sem
nenhum tipo de exceção nas suas prerrogativas profissionais. Não há como ser de outra forma, e para isso nós temos os instrumentos devidos, todos dentro do nosso quadro de legislação pertinente. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência e, tendo em vista que o nosso tempo está se esgotando, eu me dou por satisfeita as respostas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, doutor Adame.